na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Paz do Senhor a todos que estão dialogados conosco. Glória a Deus. Hoje iniciamos mais um programa da Superintendência da Juventude, Ministério Restauração. Glória a Deus, aleluia, que está localizado na Avenida Farrapos 312, no bairro Floresta, no centro de Porto Alegre. Glória a Jesus. Nosso pastor presidente do ministério, Humberto Schmidt Vieira, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. E o nosso pastor superintendente da juventude, pastor Adriano Licidônio, glória a Deus. Nós somos dali da área Bom Jesus, e o nosso líder, o nosso pastor da área Bom Jesus é o pastor Paulo Jair. Glória a Jesus, aleluia. Mais uma vez, irmãos, nós estamos aqui então para iniciarmos este programa na direção do Espírito de Deus. Você que está nos assistindo, nos ajude, glória a Deus, deixando o seu like, aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Você aí que está nos assistindo neste momento aí, dá glória a Deus, dá aleluia, glória a Jesus. Confesso que eu já estou aqui sentindo a presença do Senhor Jesus. Sei que a minha garganta não está muito boa e o programa também é ao vivo, mas glória a Deus, vamos embora. Vamos ver o que Deus quer falar conosco esta noite. Nós temos um tema bem interessante esta noite. Qual é o tema, irmão Christian? Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor a todos que estão videologados conosco. O tema hoje desta programação é: não desista diante dos desafios. Aleluia. Creio que Deus vai falar no coração de cada um e esta programação vai ser abençoada. Amém? Glória a Deus. Eu tenho aqui também à minha direita o meu irmão Guilherme. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Então hoje, irmãos, nós vamos falar sobre os desafios, né? E é interessante que o tema diz: não desista diante dos desafios. Glória a Deus. Eu peço perdão para todos os irmãos, eu estou um pouco gripado, né? Mas estamos aqui para fazer a obra de Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, nosso tema é: não desista diante dos desafios, né? Na verdade, todos os dias os jovens passam por muitos desafios, né, irmão Cristo? Verdade, exatamente. Desafios, muitos desafios. E eu creio que um dos maiores desafios do jovem é vencer a si mesmo. A natureza humana. É vencer a sua própria natureza humana. É vencer a sua carne, as suas emoções. Glória a Deus. E graças a Deus que nós temos uma coisa chamada graça. A graça salvadora de Jesus. Aleluia. Que ajuda o jovem a vencer os desafios da vida. Glória a Deus. Irmão Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer, né, que quando ele vai orar ali, para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações, pelas grandezas das revelações, Deus coloca um espinho na carne de Paulo acerca de que ele ora 3 vezes ao Senhor. Acerca de que eu orei 3 vezes ao Senhor para que tire de mim. Aí Jesus diz para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que ele dizia, né, quando eu penso que estou fraco, então estou forte. Mas quando penso que estou forte, então eu já estou fraco. Glória a Deus. E é verdade, né, irmãos, que quantos jovens diante dos desafios, não é? Ele acaba iniciando bem a jornada com Cristo, mas chega-se um momento que o jovem, mediante aos desafios, parece que ele vai perdendo as forças. Não é? Vai. Começa bem, ele começa pregando a palavra de Deus, ele começa, quem sabe, até canta louvor, né? Participa dos retiros, vai para o jejum, vai para oração. Primeiro amor. Né? Ele está no primeiro amor, exatamente. Exatamente. Participa e vai vencendo vários desafios. Mas
há momentos então que chega uma coisa chamada tentação. Não é? Verdade. E quando chega uma certa tentação, se o jovem não estiver, glória a Deus, firme na rocha, glória a Deus, porque a Bíblia diz que o diabo está sempre, ele está ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém que possa tragar. E é óbvio que a palavra de Deus, quem fala sobre isto é Pedro. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pedro não tinha, quem sabe, quando ele começou a andar com Jesus, não tinha uma visão de quem era o diabo. Mas devido aos desafios da vida, ele percebe que aquele ser é terrível. Verdade. Glória a Jesus. Ele aprendeu com Jesus, andou com Jesus, Jesus ensinou o caminho para ele. E depois que Pedro é usado na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, glória a Deus, ele se torna então um apóstolo, usado por Deus. Aleluia. Foi tremenda a vida de Pedro, né, que Jesus fez. Nós estávamos conversando e a palavra de Deus diz ali, né, em Marcos capítulo 9, se não me falha a memória, verso 31, que diz ali, quando nós lemos esse texto, nós temos que observar que o diabo ele não pede só a alma de Pedro. Porque a Bíblia diz assim, quando Jesus diz Pedro, eis que Satanás vos pediu para se ir andar no trigo, ele está dizendo dos 12. O diabo, se possível, ele se andava os 12. Mas especialmente, pode ler na Bíblia, ele está pedindo Pedro. Porque Jesus, imagina o diabo vendo aquela promessa que Jesus fez para Pedro. Tu és Pedro. Pedro significa pedra pequena. E Deus gosta de usar as coisas pequenas, né? As coisas loucas e desprezíveis dessa terra para aniquilar a nada aqueles que acham que são alguma coisa, né? Eis que Satanás pediu para se andar no trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Mas quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Ajuda eles, né? Fortalece os teus Fortalece eles. Glória a Deus. Aleluia. E a verdade é, irmãos, glória a Jesus, Glória a Deus. que mediante os desafios da vida, glória a Jesus, se não tiver a graça do Senhor, não tem como vencer. Aleluia. Não tiver a presença de Deus, né? E é interessante que os discípulos foram bem ensinados por Jesus, né? E nesse meio tempo aí que Satanás queria peneirar Pedro, né? Pedro não era imaturo, Pedro não tinha intimidade ainda, né? Glória a Deus. Ele tinha coragem, né? Ele tinha coragem. Senhor, aquela tempestade lá no barco, ele disse, Senhor, se é tu, manda eu ir ter contigo. E ele andou sobre as águas, né? E eu creio que Pedro ele estava praticamente preso nas coisas físicas ainda, porque ele não conseguia discernir o mundo espiritual. Né? Ele era imaturo ainda. Né? Mas após 3 anos, depois que Jesus então ressuscita, glória a Deus, e repito novamente, ele estava lá naquele cenáculo e foi usado por Deus. E é interessante que o rolo, né, do profeta Joel estava dentro dele. A revelação estava dentro dele, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, que coisa tremenda. Que tremendo. E eles, irmãos, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, eu sei que tem muito jovem, tem jovens que gostam de Bíblia, não é? Gostam, é Gostam de verdade. ler a palavra de Deus. Aleluia. Deus, né? E é interessante, e quando a gente lê ali em Atos dos Apóstolos, do capítulo 3, depois que está ali Pedro e João, né, eles vão ao templo para orar. Exatamente. Às 3 horas da tarde, eles vão buscar a Deus, na hora nona. E vão buscar a Deus. E o que acontece mais adiante, né? Eles curam um paralítico. Paralítico. Então, Aleluia. depois que ele cura aquele paralítico, irmãos, o sinédrio, né, aqueles homens, os invejosos, se levantam contra a vida deles. Com grande ira. Com grande ira. E é tremendo, irmãos, que então eles passam a passar por uma perseguição. Então surge-se agora um novo desafio para Pedro. Glória a Deus, Verdade. para Pedro e João. Um novo desafio. Glória a Deus. E é interessante que eles não desistiram diante daquele desafio. Não desistiram. Não desistiram daquele desafio. Glória a E Jesus. o primeiro desafio que nós podemos observar na Bíblia foi quando Jesus encontra Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João,
Jesus lança um desafio para eles e eles aceitam aquele desafio. Qual era o desafio? Deixai as redes e segue-me, e eu farei de vós pescador de homens. Aí o Pedro entra na história e diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque há uma pesca tão maravilhosa ali. Jesus diz para ele: lança a rede à direita. Quando ele lança a rede, ele pega grandes peixes, e a Bíblia diz que a rede se rompeu. Então a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus diz aquilo para ele, ele reconhece a grandeza de Deus, e ele diz: Senhor, ausenta-te de mim. Ausenta-te de mim, porque eu sou muito pecador. E aí eu estava, por misericórdia de Deus, ministrando uma palavra lá num ponto de pregação da área Bom Jesus, na segunda-feira, e Deus tinha me dado uma revelação nessa palavra. Glória de Pedro. Se nós observar a palavra de Deus ali, quando Pedro, em Lucas capítulo, por isso que é bom ler a Bíblia, nosso diácono e líder Jefferson da área Bom Jesus estava explicando ali, né, como é bom ler a Bíblia. E lendo a palavra de Deus eu consegui observar algo que eu não tinha prestado atenção. O diácono Jefferson estava falando sobre a imaturidade de Pedro. E é verdade, a imaturidade faz a gente falar coisas que a gente que não era para ter falado, e verdadeiramente, porque Pedro disse assim: Senhor, pode todos te negar, mas eu não vou te negar. Ele estava imaturo quando ele falou aquilo, e Jesus disse: calma, Pedro, o galo vai cantar e 3 vezes tu vai me negar. Mas a revelação da rede é o quê? Em Lucas capítulo 5, quando Jesus chama Pedro e lança aquele desafio: deixai tudo e me segue-me. Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus diz assim: Pedro, lança a tua rede à direita. Quando Pedro lança aquela rede à direita, sob a palavra de Deus, que é em João capítulo 1, que Jesus é o verbo e ele se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória. Quando Pedro lança a rede, ele pega grandes peixes. Após Pedro pegar grandes peixes, a rede se rompeu. A rede pode tipificar o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo ele protege. Os peixes vai tipificar as almas. Mas por Pedro estar imaturo, a rede se rompe. Aí tu vai para em João capítulo 21. Depois que Jesus aparece, a terceira vez ele aparece no barco, a Bíblia vai dizer que quando Pedro está nu, Pedro vai cingir a sua túnica. Após Pedro cingir a sua túnica, ele entende que ele não pode se apresentar perante o mestre nu. Quando ele vai apresentar perante o mestre nu, todos os discípulos que estavam no barco, eles vão de barco a 200 metros, mas Pedro vai nadando, isso tipificando que o reino do céu é tomado por esforço. Mas quando Jesus entra no barco, aleluia, Jesus, após entrar naquele barco, eles perguntam para eles assim: o que vocês têm? Tem alguma coisa para comer? Eles dizem não. Aí Jesus olha para o Pedro e diz assim: ó, agora lança a tua rede. E a Bíblia diz que quando Pedro ele lançou a rede, a palavra de Deus vai dizer que ele pega 153 grandes peixes, de modo que a rede não se rompe, no verso 8. Aleluia. E por que a rede se rompeu no capítulo 5, quando Jesus chamou ele? E por que a rede não se rompeu no capítulo 21? Isso estava dizendo o quê? Que ele estava imaturo, ele negou 3 vezes. Mas no capítulo 21, Jesus faz 3 perguntas. Glória. Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E na terceira vez ele se entristeceu muito. Daí ele diz assim, a mesma coisa que quando Jesus ele se apresenta para Ezequiel no vale de ossos secos, ele diz assim: Ezequiel, pode porventura esses ossos reviver? Aí Ezequiel responde assim: Senhor, tu sabes. Aí Pedro respondeu a mesma coisa: Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Aí ele diz assim: então tá, Pedro. Quando Pedro vai puxar a rede, a Bíblia diz que era 153 e a rede não se rompeu. Por que a rede se rompeu antes? Porque ele não estava pronto. E a Bíblia diz que quando pecamos, o Espírito de Deus se retira. Aí vai ver Pedro pregando a palavra de Deus após ele ter deixado a imaturidade e sido um homem de verdadeiro. Porque aleluia. Jesus disse assim: olha, Pedro, quando tu era mais moço, tu te cingia a ti mesmo. Tu ia para onde tu queria, falava o que não devia, puxava a espada, cortava a orelha de Malco. Glória. Agora, quando tu amadurecer, Pedro, eu vou te levar para um lugar. Aí quando Jesus leva Pedro e escolhe ele como pastor, a Bíblia diz que a primeira rede que ele vai lançar através da palavra de Deus, ele ganhou quase 3.000 almas. Após ele pregar, a segunda pregação de Pedro, ele ganha 5.000 almas. Então ele estava pronto, e após ele estar pronto, não tipificando que ele era perfeito, porque a Bíblia diz que chega uma hora que ele queria pregar só para os doutores. Aí o apóstolo Paulo vai e exorta Pedro: Pedro, não é assim, tu tem que pregar também para os pobres, para os humildes. Por isso que quando Pedro vai até a casa daquele homem que ele estava orando, aquele homem estava orando, e a Bíblia diz: olha, Pedro, vai até a casa deste homem, porque ele está orando. Aquele homem, a Bíblia diz que quando aquele homem estava orando,
Deus desenrolou um livro, desenrolou aquele rolo. E Deus disse para Pedro, agora tu come esse rolo. Aí Pedro disse, mas como eu vou botar coisa impura na minha boca? Daí Deus diz, não digas que é impuro isso, porque aquilo que eu consagrei é puro. Então, tipificando que Pedro estava vivo na presença de Deus. Só para finalizar o meu raciocínio que Deus deu a palavra, Pedro era tão cheio do Espírito Santo que quando Pedro estava em Jope, a Bíblia diz que aqueles homens ouviram falar que Pedro estava em Jope, porque Jope era perto de Listra, ou Listra era perto de Jope. A Bíblia diz que eles mandaram Pedro até aquela casa. E ali acontecem 2 milagres. Pedro observa aquele Enéas e ele diz assim, Enéas, Jesus te dê saúde. E aquele homem imediatamente é curado. E Pedro vai até a casa daquela mulher, que o nome dela era Dorcas. Aleluia. Dorcas era traduzido, queria dizer Talita. Glória a Deus. Talita, porque ela era costureira. E a Bíblia diz que quando Pedro entrou naquela casa, Pedro abraça ela e Pedro diz, Dorcas, Talita, Jesus te dê vida. E imediatamente aquela mulher ressuscita. Aleluia. Glória a Deus. Que ele estava pronto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Quem Jesus. está conosco, ele, irmão Cristian, no chat. Glória a Deus. Neste momento tem alguns irmãos aqui conosco. Aleluia. A irmã Solange Teixeira Rico. Paz, oração e união. Aleluia. Glória Peço oração por mim e minha família em todas as áreas. Carla de Lima Ribeiro. Paz, oração e união. Área Granja, Vargas, Palmares do Sul, Litoral Norte. Irmã Júlia Rosa, peço oração pelo meu esposo, o Wellington Luiz. Perdão. Misericórdia, que batalha. Aleluia. Desculpe mesmo. Glória a Deus. O nosso presbítero Givanildo Ribeiro, Glória a Glória Deus, a área nossa área lá. Jesus, Aleluia. estava ministrando a palavra e estava uma benção. Glória Bênção a de Deus. Aleluia. Disse paz, oração, paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Deus na frente da igreja. Glória a Deus. Ana Glória a Deus. Domingues. Paz do Senhor Uruguai, ele veio assim. Glória a Deus. Rosângela Glória a Rodrigues. Deus. Isso, irmãos. Vai dando seu like aí. Aleluia. Deus Ajuda nós, abençoe glória a nossos Deus. queridos irmãos. Nossa irmã Rosângela da área Bom Jesus. Ô, Diaconisa. glória. Rosângela, Glória a líder Jesus. do coral da União Feminina. Aleluia. Celso Glória Cavalheiro. a Jesus. Paz do Glória a Senhor, Deus. meus irmãos. Glória a Deus. Jonathan Soares, oração. Ele pede oração por Cíntia Brasil. Aleluia. Glória a Deus. Glória a E Deus. a irmã Beatriz Santos, que eu creio que é a É filha minha do filha. nosso Diácono Glória a Jefferson. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esses são os irmãos. Curte, compartilhe, deixe seu Glória a like, Deus. Aleluia. que esta programação Glórias ao vai nome chegar a Louvado muitas seja o vidas. nome do Senhor Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, Glória a Deus. não desista diante dos desafios. Né? Glória Há a desafios que vêm sobre nós e muitas das vezes, né, vem aquela vontade de desistir, né, irmão? Exatamente. Aquela vontade de desistir. Glória E a às Deus. vezes o jovem ele pode estar pregando a palavra de Deus, ele pode estar cantando, fazendo a obra de Deus, mas enquanto aquela necessidade que está lá dentro dele não é suprida, Glória a Deus. vem os desafios, né, as tentações, Glória a Jesus. e o jovem então não Aleluia. consegue resistir àquela tentação. Glória a Deus, né? E de repente ele cai naquela tentação. E vale a pena, ressaltar aqui também que existe 2 tipos de desafio, né? Tipo, o desafio exterior, né? Que nossos olhos vê, né? E também os desafios interior, né? Que esse é o pior desafio. Mas não que a gente não viesse a vencer. Deus diz que nós já vencemos, né? Aleluia. Mas só que, né, o pior desafio no nosso interior é aquele que exige esforço, muita oração, né? Muita busca em Deus, muito jejum. Que esses são os piores desafios, que os desafios anteriores a gente consegue ir até onde o nosso braço alcança. Verdade. Os desafios exteriores. Daí, aquele desafio que é no nosso interior mesmo, esse é o pior desafio. Tremendo Que é isso que tá vencer falando. a própria vontade, a própria natureza terrível, humana, né? Que muitas das vezes a gente se depara, na frente do Mar Vermelho, como o povo de Israel, né? E daí aí que esse desafio já não exige a força do nosso braço, é algo que É o só sobrenatural o de Espírito Deus. Santo, né, pode nos dar graça, força e o extraordinário fazer acontecer, né? Mas tudo depende da nossa fé. A nossa fé, é Na verdade. palavra, né? Fé na pregação também.
esse desafio. Isso que o irmão estava falando é tão tremendo que eu fiquei lembrando do apóstolo Paulo, né? Quando o apóstolo Paulo diz assim: ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior ele não venha se corromper, né? Glória E a ele Deus, né? diz assim que por muitas coisas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aleluia. E eu acho que pra gente vencer os desafios é a gente não se prender em nada. Porque se nós for ler a palavra de Deus, Davi, após vencer aquele gigante Golias, que a Bíblia diz que ali em 1 Samuel capítulo 17, a Bíblia diz que surge um gigante Golias de Gate. E aqui ele faz um desafio: olha, não sou eu gigante Golias de Filisteu, e vocês não são servo de Saul. Saul ali está tipificando Jesus, né? Deus, né? Como vocês não são o povo escolhido, eu estou afrontando, dá um homem para que possa me afrontar. Aí Davi ouviu aquilo, e aquilo perturbou o espírito de Davi, porque a Bíblia Sagrada diz que Davi estava cuidando das poucas ovelhas do seu pai, o Jessé, o belemita, naquele deserto. E ele matou um leão, ele matou um urso. Aí o pai dele disse assim: olha, meu filho, agora tem uma missão, tem um desafio para ti. Glória. Tu vai ir até aos teus irmãos, tu vai levar pão e tu vai levar queijo. Tu vai levar queijo pro Saul, que é o rei. Tu vai levar pão pros teus irmãos. Só que quando Davi ouve aquilo, Davi ele está ouvindo aquilo, mas ele não tem medo daquele desafio, porque o leão da tribo de Judá estava com ele. Aí Davi ouve: opa, peraí, tem alguém desafiando o exército de Deus, de Israel, e ele sendo um moço, ele sendo um jovem, Aleluia. ele observa aquilo e ele diz: mas Aleluia. o que vão dar para aquele homem que tirar essa afronta de Israel? E a Bíblia diz que o seu irmão Abner fica revoltado com aquilo. Ele diz: mas Davi, tu vai vir nos envergonhar? Onde tu deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Quem é que ficou cuidando daquelas ovelhas? E a palavra de Deus diz que quando Davi ouve aquilo, o espírito dele se perturba. E Deus queria dar uma vitória ali sobre aquele gigante. Nós conhecemos as histórias. Aleluia. Nós vemos que Davi então vai e arranca a cabeça daquele gigante. E aquele gigante, meus irmãos, ele tipifica o diabo. E os demônios tipificam os filisteus. E aonde Deus me deu uma revelação ali foi quando Davi ele tipifica Cristo, porque ele é o segundo coração de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que quando Davi arranca a cabeça daquele gigante incircunciso, porque a palavra de Deus disse, não me falha a memória, em 2 Coríntios, que o último inimigo a ser destruído de Deus vai ser a morte. Vai ser o último inimigo que Jesus vai destruir. Ele vai aniquilar a morte para todo sempre. Vai lançar Satanás e seus demônios no lago de fogo e enxofre, onde o fogo arde e nunca vai se apagar, fogo queima. Então, para finalizar a revelação, irmãos, a Bíblia diz que quando ele arranca a cabeça daquele gigante que tipifica a morte, Satanás, que será lançado em Apocalipse capítulo 22, capítulo 20, será lançado Satanás e seus demônios no lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz então que quando Davi arranca a cabeça deles, Glória a Deus. Davi, ao arrancar a cabeça daquele gigante, aqueles demônios fogem. Quando aqueles demônios voltam para Ecrom tipifica o inferno, porque quando Jesus olhou para Pedro, ele diz assim: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas o que quer dizer isso, meu irmão? Isso quer dizer que quando Jesus ele entra na casa, ele primeiro amarra o valente. Quando Jesus entrou ali tipificando Davi, ele amarrou aquele valente, ele cortou a cabeça daquele valente. E eles voltaram para o inferno queimado. Ecrom tipifica o inferno. Quando o diabo, quando os demônios viram que o diabo, seu chefe, foi aniquilado, eles voltaram para Ecrom. Ecrom tipifica o quê? O inferno. Quando o diabo vem tentar nos envergonhar, tentar envergonhar Israel, a igreja de Deus, que as portas do inferno não vão prevalecer, ele é queimado e ele volta com os demônios para o inferno. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória Aleluia. Jesus. Glórias a Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Jesus sempre venceu as batalhas. Não, né? Os desafios. Nunca perdeu. Jesus sempre venceu os desafios. E é Ele que sempre ajuda, né? Principalmente aquele que está fraco, aquele jovem que está fraco, que está sem força para vencer. Imagina o jovem está buscando Deus, está fazendo toda a vontade de Deus e de repente ele cai do pecado. Se entristece. Ele se entristece por causa do pecado. E aí ele pensa em desistir diante daquele desafio por causa do pecado. O pecado ele causa o quê? Uma certa tristeza. E vergonha. E ele perde, então, ele para de confiar em si mesmo. Ele
entendeu? Ele disse, o que adianta eu estar buscando, orando, jejuando, se eu estou caindo no pecado? Né? Por que eu vou dar continuidade na obra de Deus? Ele não vê a solução, né? Ele não vê solução. Daí vem o líder e dá um conselho, né? Vai dar um conselho para que o jovem permaneça no desafio. Firme. Não venha desistir da caminhada, né? Glória a Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade. E quantos jovens são assim, não é? Verdade. Glória a Jesus. Lembro-me um tempo, irmãos, esse jovem, ele se afastou dos caminhos de Deus, não está conosco mais, mas lembro-me que quando eu estava com os jovens nas vigílias, buscando Deus, jejuando, vencendo muitos desafios com os jovens, e esse jovem começou a correr, irmãos. Eu olhava para mim e dizia assim, irmão Jefferson, eu quero estar contigo nas vigílias, eu quero pregar, eu quero isso, eu quero aquilo. Assim, meu irmão, vai devagar, não corre. Não é? O jovem começou a querer correr demais. Ele jejuava, ele buscava a Deus, estava em todas. Deus, aleluia. Mas simplesmente ele acabou um dia caindo. Glória a Jesus. E Glória Deus a tinha me usado, me dado uma revelação para que ele não viesse a correr. E ele simplesmente ele correu. E eu tinha dito para ele, vai devagar, não corre. Né? Põe teu pé no freio. Freia esse carro aí, que esse carro tá 300 km por hora. Uma Ferrari, né? Tava demais. Né? E, porque o jovem, ele via o fogo, né? Via a glória de Deus. E tem jovem feliz. Ele sentia aquela alegria de estar fazendo as coisas de Deus. E simplesmente um dia, né? Eu observo que ele não começa a aparecer mais nos cultos. Então eu vou até a casa dele. Quando eu chego lá, eu pego ele com uma lata de cerveja, né? E o jovem acabou então caindo numa lata de cerveja. Aleluia. Bah, irmãos, aquilo ali me causou um impacto. Eu olhei para ele assim, com tristeza. Eu disse para ele assim, bah, eu te avisei, irmão. Jesus tinha falado. Estava indo demais, estava correndo demais. E aí, depois que ele caiu naquela lata de cerveja, ele teve uma certa dificuldade para retornar, porque ele se entristeceu, acabou se entristecendo. Perdeu o desafio. Deixou de confiar em Deus. Por quê? Porque ele estava jejuando, estava buscando Deus, estava fazendo a obra de Deus, mas quando gerou aquela tristeza dentro dele, o pecado, né? Gerou aquela tristeza dentro dele, depois que ele caiu, ele não conseguiu voltar mais. Verdade. Ficou preso naquela situação. Na cerveja, o jovem. Não conseguiu voltar mais. Aí ele foi para uma outra igreja, né? Mas simplesmente, né, irmãos? A minha parte eu fiz, ajudei esse jovem. Instruiu. Exatamente, instruí, ensinei, mostrei para ele. Mas o líder está aí para isso, né? Para ajudar o jovem a vencer os desafios, para que ele não venha desistir. Não há, nenhum de nós somos perfeitos. Não existe. Né? Todos nós passamos por muitas tentações. Ele não conseguiu vencer a tentação. Ele não conseguiu isso, que ele era um jovem que estava nas vigílias, jejuando, buscando a Deus. Cheio do Espírito Santo. Ele não caiu na prostituição. Ele caiu numa cerveja. E aquilo entristeceu o coração dele. Imagina, né, irmãos? É isso que eu digo. Às vezes o jovem, ele está buscando Deus, ele alcançou a libertação. E ele simplesmente se afastou. Ele pensa assim, eu estou livre da bebida. E às vezes, ele, por exemplo, assim, ele entrou no culto e diz assim, ó, ele fez na sua vontade, assim, eu não vou beber mais a partir de hoje. Mas ele não foi liberto. Pelo Espírito. Exatamente, ele fez a sua vontade, assim, ó, eu vou deixar de beber, eu vou deixar de fazer isso. Na força do braço dele. Exatamente. Aí passa-se o tempo, né? Ele passa na frente de um bar, vê aquele pagode tocando, pagodão tocando, os seus ex-amigos bebendo. Cada um é atraído pela concupiscência do seu E aí ele assim, mas eu tô jejuando, tô indo na igreja. E a vontade tá ali. E aqui a carne, né? Glória a Deus, carne tá desafiando ele a desistir. E tremendo que o irmão tava falando aqui, que se nós for olhar pra batalha ali, qual era o desafio? O gigante Golias diz assim, olha, se alguém do exército de Israel vencer, nós vamos ser escravos de vocês. Mas agora, se nós vencer, vocês vão ser escravos. Agora, pegando a revelação que Deus deu agora, isso foi por bondade e misericórdia.
Qual é a revelação? Por isso que Paulo Glória a diz assim, ó, Deus. eu já não vivo mais eu, mas Cristo Glória vive em a mim, mas Deus. eu já não sou mais escravo de mim mesmo, mas sou escravo de Cristo. E qual era, e qual era a proposta do gigante? Olha, se vocês se vocês perder o desafio, vocês vão ser nosso escravo. Agora, se vocês ganhar o desafio, nós vamos ter que ir embora. Por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, em 1 Glória a Deus. Pedro, capítulo 5 e verso 7, se não me falha a memória. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, existir o diabo e ele fugirá de vós. O gigante Golias, ele teve que perder o desafio porque Davi se sujeitou antes a Deus. E ele teve que fugir. E a Bíblia Sagrada diz em João, capítulo 8, e verso 32. Aleluia. E verso de número 16. Glória a Deus. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Então não foi uma libertação Glória a do Deus. Espírito, mas foi uma libertação dele. Pedro, na força do braço dele, ficou 3 anos com Jesus, mas não venceu. Mas Glória a depois Deus. que o Espírito de Aleluia. Deus, Jesus veio, Glória a Deus. se Glória a apresentou a Jesus. ele, Glória a verdadeiramente ele Deus. foi livre. É. Glória E a aí, Jesus. irmãos, e muitos passam por isso, né? São tentados, né? Quando olham, né? Só com o olhar, então, né? Quando eles olham para aquela situação, então, né? Verdade. E a Bíblia diz, não lembrai das coisas passadas e nem considerais as coisas antigas. Então, essa pessoa está lembrando, né? Do tempo que tomava uma cerveja, ele começou a lembrar e começou a considerar aquilo dentro de si. Aí já Começou a considerar, então, provavelmente ele não estava liberto. Aquele apetite pela bebida estava ali dentro, continuava fervendo dentro dele. E é uma Glória, tristeza, glória a irmãos, Deus. para um líder, né, que ajuda aquela ovelha, Glória dá a água para a Deus. ovelha, dá Esforça pasto para a ovelha, dá ensino para a ovelha, Glória a e de Deus. repente a ovelha cai naquela tentação. E o que o jovem tem que fazer? O jovem tem que dar ouvidos para aquilo que o líder está falando para ele. Não é? Procurar Glória a obedecer. Deus. Né? É uma das coisas que é muito falado no nosso programa aqui, eu observo, né, que muitos líderes, quando estão aqui no programa, eles falam bastante sobre isso. E é uma realidade, né, irmãos? Eu A lembro obediência. Eu lembro que o Senhor pregou uma palavra uma vez que tinha um homem que era servo de Davi, que ele corria demais. E se não me falha a memória, Davi aconselha ele para não correr demais. Eu não lembro qual Era que Azael. Azael. É. Ele foi um que correu demais, Sim. né? Azael, ele era um dos capitões de Davi, Azael. E os seus pés eram velozes Como uma gazela. como uma gazela. Eu lembro Azael dessa era um dos passagem. capitões, né, Olha, com Aleluia. muita habilidade, corria. né, corria. Ele era irmão de Abisai e Joabe. Então, Glória a quando eles se Jesus. uniam, esses três, eram os Os 3 soldados mais... que mais ajudavam Davi, Davi nas guerras. Né? E agora Azael, praticamente, né, estão ali numa luta, estão lutando, e simplesmente Azael decide ir atrás de Abner. Azael corre atrás de Abner. Abner manda ele, diz para ele, olha, te desvia-te de mim. Te desvia-te de mim, senão tu vai morrer. Tu vai morrer. Infelizmente, ele continuou correndo, não parou de correr. E Abner, então, pega uma lança e enfia nele e atinge o seu abdômen. E Azael, então, morre. Glória a Deus. Seus pés eram velozes como de uma gazela. Ele era muito rápido, Azael. Glória a Deus. Irmãos, e quantos jovens correm como Azael? Não é? Verdade. Correm, morrem na guerra. E é interessante que essa parte da Bíblia aí fala que muitos viram o corpo de Azael atirado naquele chão. Meu Deus. Aleluia. Ele era conhecido, irmãos. E assim não é? Eu vi aquele jovem, né, buscando Deus, Se se esforçando na casa de Deus. E de repente, o jovem perde aquele desafio, morre espiritualmente. tivesse ouvido Assim líder, como Azael Ele correu morreu demais. com uma lança no abdômen. tivesse ouvido o líder, né, não Sim. teria caído. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, que a corrida não é daquele que corre, mas é daquele que chega. O apóstolo Paulo, ele dá glórias a Deus, porque ele diz assim, ó, eu combati Glória o a bom Deus. combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas agora, o irmão estava falando sobre corrida, me veio Pedro de novo na revelação da palavra de Deus.
Porque a Bíblia diz que quando Jesus ele vai ser sepultado, a palavra de Deus diz que ele se apresenta, um anjo se apresenta a Maria Madalena. Sim. Aí a Bíblia diz assim, então, que João, ele se levanta e sai correndo. Ele sai correndo para ir Aleluia. até o túmulo de Jesus. Aí entra a palavra de Deus, não depende de quem quer e nem de quem corre. O João correu, chegou na porta, parou. Mas o Pedro que foi, a Bíblia diz que o Pedro entrou e viu os lençóis e viu tudo. Aleluia. Porque não depende de quem quer nem de quem corre, mas daquele que Deus escolheu. E Deus tinha escolhido Pedro. E E a importância, né? Sim, muitas vezes da gente sempre querer correr e acaba não esperando, né, para fazer a vontade de Deus. tempo de E Deus. muitas das vezes Deus tem prometido algo, né, para algum irmão, alguma irmã, até para mim. E muitas das vezes a gente não sabe esperar o tempo de Deus, a gente começa a correr. Mas correr dentro da casa dele, orando, buscando a Deus, subindo um monte, isso e aquilo. E quando na nossa mente natural, a gente acha que Deus não vai entregar aquilo que ele prometeu. E a gente começa a fazer as coisas da nossa vontade. E daí, quando a gente começa a fazer as coisas da nossa vontade, é aí que dá errado. É aí que dá errado. E quando dá errado, a gente acaba caindo. Ah, eu busquei, não aconteceu. Sim, daí não acontece, a gente quer acelerar o processo. Quer dar um jeitinho, né? Aquele jeitinho da... Jeitinho brasileiro. Mas daí é isso que quando a gente cai, acaba caindo de tanto correr, a gente se entristece. E alguns até morrem. E o como diabo nós. aproveita a situação para trabalhar nas nossas emoções, na nossa tristeza. Daí cria aquele desafio da gente se levantar, se reerguer de novo. É difícil. Mas a gente tem que estar baseado sempre na palavra de Deus, na palavra do Senhor, né? A Bíblia diz que até o jovem se cansa e se afadiga, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se afadigarão. Né? Até o jovem se cansa. Então, um jovem vai, em algum momento da vida dele, ele vai cansar, irmão. Não tem como dizer que não, ele vai cansar. E ele cansa depois que ele... Praticamente ele cansa quando de repente ele cai no pecado também, né? A Exatamente. situação por correr demais. Foi o que aconteceu com Azael, né? Um dos capitões de Davi. Tinha os seus pés ligeiros como uma gazela. E ele morreu, né, com uma lança no abdômen por Abner, né? Então, quantos jovens estão correndo demais? E isso que Abner avisou ele. Desvia-te de mim, não faça isso. Desvia de mal. Por isso que Jó era um homem temente a Deus, justo e que se desviava do mal. Ele via o mal, ele se desviava. A importância que é, né? O nosso Deus, diácono né? Jefferson estava falando ali. Outra característica que esse homem tinha, Azael, né? Glória a Deus. É que ele era ligeiro como uma gazela e ele era habilidoso. E muitas das vezes, como somos jovens, penso, a Bíblia diz, jovens, sois fortes e tendes vencido o maligno. Eu sei tudo. Glória a Não, Deus, mas eu Glória a sou Deus. habilidoso, eu prego isso e aquilo e... Simplesmente quando vê, Pum. cai no pecado. É, exatamente. E nem Azael. Azael é esses dos capitões de Davi. Imagina, era um homem Ele era Aleluia. extremamente habilidoso. cheio do... Habilidoso. Glória a Jesus. Ele sabia vencer, né? Ele é um dos valentes de Davi. Ele sabia vencer as guerras. Mas ele encontrou um mais experiente que ele, Que avisou ele. que avisou ele e simplesmente ele acabou, então, morrendo com uma lança no abdômen. E observa uma coisa, né? Pra Abner dizer pra ele assim, desvia-te de mim, é porque o coração dele não queria fazer o mal pra ele, né? Quem sabe Deus tá falando assim, olha, jovem, te desvia daí, sai daí, aí a morte, porque a palavra de Deus diz que aqueles que se inclinam para a carne Glória a Deus. se inclinam para a morte, mas aqueles que se inclinam para o Espírito se inclinam para o Espírito. Então ele começou a se inclinar para a habilidade, se inclinou para a carne, é morte. E a Bíblia diz que Glória a a tristeza, Deus. segundo Deus, ela produz vida, mas segundo o mundo é morte. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que coisa tremenda, né, irmãos? Que coisa tremenda. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, né? O que é interessante, né? Que para vencer os desafios, sem Jesus não tem como vencer. O jovem não tem como ele vencer um desafio sem Jesus. Sem mim nada se pode fazer. Deus. Então, se ele começar a correr demais, Achar que é ele, achar que é ele, né? Achar que tá indo bem, sou ele. não é. E ele tá começando a querer se destacar dos demais. Querer ser rápido. Querer ser paciente, rápido né? demais. É um dom, né? E ele não tem a paciência.
E aí então daqui a pouquinho então ele cai no pecado, gera então aquela tristeza dentro dele. Não é? Gera então aquela tristeza dentro dele. E a tristeza então gera a morte. Gera a morte. Glória a Deus. Aleluia. Então, não desista diante dos desafios. Glória a Deus. Esse é o segredo, é não desistir diante dos desafios. Por que Pedro venceu, né? Meio desafio, porque ele guardava uma promessa e ele nunca desistia. Por mais que ele voltou para a praia pescar, mas Deus olhava dentro do coração dele que a chama estava ali ainda. Ele Aleluia. Glória a Jesus Deus. olhava para ele com amor, com carinho. Sim. E ele disse, tendo eu falado, Aleluia. porventura não Glória a cumpriria. Deus. Não sou homem Glória para a que Deus. minta, nem filho do homem para me arrepender. Sim. E se a gente vê os desafios, esses desafios que a gente tem na nossa vida, né, no nosso dia a dia, nos serve mais para nos aproximar de Deus, né? Usar a nossa fé, expressar mais a nossa fé diante de Deus, orando, buscando Ele. Cada vez mais, quanto mais desafio, mais a gente se aproxima de Deus. Essa é a revelação que nós temos que ter no nosso coração. Nosso coração tem que estar com essa chama. Quanto mais batalha, mais guerra, mais vamos para os pés de Jesus. Mais vamos para os pés de Deus, orando, buscando uma revelação, né? E sempre do lado dos nossos líderes, né? Buscando sempre aconselhamento nos pastores também, para nos ajudar, né? Nos desafios, nas batalhas, né? Para que a gente não venhamos acelerar o caminho, o passo e acabar com nem Abner, né? Azael, né? Glória a Deus. Tremendo isso que o irmão está falando ali sobre pedir um conselho. Olha só, Azael, ele estava tão cego espiritual, que ele achava assim, agora eu vou correr e vai dar certo, eu vou correr e vai dar certo. Quem sabe o Abner estava olhando na visão de Deus, eu preciso dar um conselho para ele, se ele não parar, vai cair. Quem sabe o líder está olhando assim, o jovem está indo bem, mas eu glorifico a Deus pelo meu líder aqui. Aleluia. Quando surge alguma coisa no meu coração, um sentimento de grandeza, alguma coisa, Deus, o Espírito de Deus por amor à minha alma, sempre toca no meu líder e fala para mim, olha, já tá errando aqui, verdadeiramente é Deus falando. E a gente tem que ser humilde e reconhecer quando é Deus que está falando. Eu fico pensando, se Azael olhasse assim, é verdade, Abner, eu vou dar uma diminuída aqui, ele não teria morrido. Glória a Deus. Né? Mas Aleluia. Deus dá o livre-arbítrio, né? O perigo, né? O perigo de não ouvir o líder, né, irmão? O líder, ele avisa, né? Moço, não vai por aqui, não vai por ali. E aí o jovem não quer se submeter à liderança, não quer obedecer à liderança. Do meu jeito dá certo. No meu jeito dá certo, eu vou por aqui, vou fazer e pronto, né? Então ele acaba morrendo no meio do caminho, como morreu Azael. Meu Deus. Né? Nós temos um outro também, esse ainda morreu, Azael morreu. Mas nós temos um outro jovem também na Bíblia que se chama Geazi, ele é muito falado também. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E o líder dele que era Eliseu. Como é que esse jovem estava? Esse jovem Aleluia. estava, vamos dizer assim, ele estava, né, Glória a Deus. dentro da casa, com medo. Estava com medo. Glória a Ele Deus. olhou para aqueles carros, né? Glória a Deus, aqueles assírios. E ele pensou assim, nós estamos cercados e agora é o seguinte, nós vamos morrer. Era o que ele olhou, ele disse assim, agora nós vamos morrer, agora sim. Desafio no exterior, né? É. Ele olhou, viu muitos carros, cavaleiros ali e estava vendo. Mas só que Eliseu estava como? Sabia que o desafio era no interior, era espiritual, a batalha era espiritual. Que Geazi não estava vendo. Exatamente. Ele estava vendo no natural ali esse certo. desafio. E sabia que apenas 2 homens, com aquela multidão de soldados, cavaleiros que estavam ali, imagina. Vamos morrer aqui dentro dessa casa. O que a gente vai fazer agora? Eliseu não tinha arma, Eliseu não tinha Glória a espada, Eliseu não Aleluia. tinha nada. Glória Mas a Eliseu tinha uma coisa, irmão. Espírito de O Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora, Geazi está com medo. E quantos jovens, irmãos, diante de uma situação, diante de um desafio, ele sente medo Glória de a Deus. continuar no caminho de Deus. É verdade. Porque o diabo, ele põe medo no jovem. E ele começa a acusar o jovem. Geazi olhou por todo aquele exército dos assírios e pensou assim, agora sim nós vamos morrer aqui. É ou não é? verdade. Mas glória a Deus, irmão. Sabe o que é tão tremendo nessa parte aí? Sabe o que eu aprendo Aleluia. nessa parte Glória a Deus. da Bíblia?
eu aprendo que Geazi estava perto do líder. Verdade. Irmãos, às vezes a parte mais triste de um jovem é quando ele está afastado do líder, afastado da comunhão e passa a querer fazer as coisas tudo por meio da sua vontade, Seu jeito. do seu jeito. Então ele não chega a lugar nenhum. É verdade. Ele não chega a lugar nenhum. Pode ter certeza, ele não chega a lugar nenhum. Mas glória a Deus, irmãos. Geazi tinha os defeitos, tinha as falhas dele, né? Era pecador como qualquer jovem, mas ele estava perto de um homem de Deus, que era Eliseu. Um homem que não tinha uma visão natural, um homem que não tinha uma visão humana, mas tinha uma visão espiritual. Até os ossos dele, depois de morto, ressuscitou um soldado lá na guerra. Exatamente. E aí, irmãos, o que é tremendo é que muitos jovens estão olhando para baixo. E o líder, ele tem uma visão mais ampla. Ele olha para cima. Eleva meus olhos. Glória a Deus. Ele estava olhando para cima. Eliseu estava olhando e via que havia anjos ali. E carros de fogo. Os anjos estavam ali, ao derredor deles. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele. Enquanto Geazi estava olhando para o físico, para a parte de baixo. Olhando para os problemas. Tem muito jovem que está olhando para baixo, só está olhando para a terra, para as coisas desta vida. E o jovem então não consegue atingir essa meta, alcançar essa meta espiritual. É verdade, e eu glorifico a Deus também, assim como tem jovens assim, a palavra de Deus vai nos mostrar pelo texto que eu falei ali de 1 Samuel capítulo 17, Davi era um homem moço, ruivo, de belo aspecto, mas ele não estava com medo e ele era obediente. E a visão dele, todos, a Bíblia diz que todos ficaram com medo, absolutamente todos, até Saul, que era o maior de todos, que a palavra de Deus diz que a pessoa maior, eu acho que batia no ombro de Saul, se não me falha a memória, eu sei que Saul era o maior deles. Sim, e a palavra de Deus diz que todos eles estavam com medo, mas Davi não temeu, porque a palavra de Deus diz que quando Eliseu disse, olha, Senhor, abre os olhos do menino, mostra para ele que maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com ele. E a Bíblia diz assim, ora, se não me falha a memória, é o evangelho de 1 João, ou 2 João, que diz assim, porque todo aquele que teme não está aperfeiçoado no amor de Deus. Glória a Deus. Mas porque todo aquele que teme não está aperfeiçoado no amor de Deus. O perfeito amor lança todo medo fora. E Davi, por amor a seu pai, por amor à obra de Deus, por amor à igreja de Deus, Aleluia. Ele se entregou, arriscando a sua própria vida. Aleluia. E ele não temeu, por isso que a Bíblia diz assim, olha, Paulo, não vai para lá, que se tu ir para lá, tu vai morrer. Aí ele diz, agora que eu vou para lá, pode me decapitar, pode arrancar minha cabeça. E o João Batista, que pregava no deserto, ele perdeu a cabeça, mas ele não tinha medo. E a Bíblia diz que aquele que tem medo, ele não está aperfeiçoado no amor de Deus. Aquele que teme, ele não está aperfeiçoado no amor de Deus. E Davi não, ele não temia. Aleluia. Porque ele sabia que maior era aquele que estava guardando ele naquele lugar. E ele era tão obediente que a Bíblia diz que o nosso líder tinha falado aqui que Eliseu, ele não tinha couraça, ele não tinha uma espada, ele não tinha nada disso. Por isso que quando aquele gigante veio naquele desafio e disse assim para Davi, olha, tu vem a mim com isso, com aquilo, sou eu algum cão, Davi, para te me afrontar, hoje eu vou arrancar tua cabeça, eu vou te largar o diabo. O gigante está sempre falando isso para nós aí. Davi diz assim, olha, eu, porém, vou contra ti, eu não vou correr na minha força, eu não vou na minha força como Azael, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos e eu vou arrancar a tua cabeça. Ele foi direto na raiz do problema. Davi entendeu que maior é aquele que estava com ele. Ele botou a armadura, mas ele disse, olha, rei, eu nunca experimentei isso, mas por obediência ele botou a armadura. Mas ele foi lá e tirou a armadura, porque ele era obediente e temia a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, glória a Deus. Se é um jovem que está nos escutando agora, que está passando por essa situação, está passando por esse desafio, talvez você caiu no pecado, se entristeceu, está pensando em desistir da jornada, está pensando em desistir de Jesus. Mas Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Deus está dizendo, vinde a mim.
Você que está cansado diante dos desafios, Aleluia. já, quem sabe, Glória existem a Deus. jovens que caem Aleluia. demais, né? Ele Deus. caiu na primeira, no pecado, porque ele cai na segunda, cai na terceira. Glória Glória a Deus. Qual é o conselho de um líder para um jovem desse? Continua. Não desista. Aleluia. Vai chegar um momento que tu vai nascer de novo. Aleluia. Glória a E Deus. Deus vai te dar vitória desse desafio. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguns irmãos aqui, nosso diácono Jefferson, que diz aqui, Aleluia. ó, irmão Clênio Buches, paz, oração e união, Deus na frente, área Barra do Ribeiro. Olha, Aleluia. irmão Rony, Glória a Deus. paz do Senhor, área Tubarão, Santa Catarina. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Thaís dos Santos, glória a Deus. Olha o que o Glória a irmão Rony Jesus. disse aqui. Quando eu tinha 15 anos, corria e lembro-me que uma vez glória. fui correr, mas quando dei a largada, todos saíram afoitos por conta do pelotão de elite. Mas pensei, vou no meu ritmo. Olha o que ele Aleluia. diz. Focado no que estava na frente, pensando, vou passar ele, e assim foi no fim. Aleluia. Quase passei o que estava em primeiro. A irmã Vera Lúcia da Silva. Aleluia. Fernanda Gabriela Glória da a Silva Jesus. e João Aleluia. da Silva Batista Aleluia. dos Santos. Aí diz aqui Glória também, a irmão Deus. Rony. Trazendo para o assunto, não devemos ser afoitos por aqueles que não têm maturidade, mas ficar sempre do lado de quem quer servir Jesus e Glória focar a no Deus. céu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Thaís Glória a dos Deus. Santos botou aqui. Aleluia. Que maravilha, glória a Deus, porque a palavra de Glória Deus, a Jesus. eu creio que a palavra de Deus está tocando em vocês. Glória a aí. Jesus, Aleluia. irmãos. É isso aí, irmãos. Nos Glória a ajuda, Deus. nos ajuda a Irmã- evangelizar. Glória a Aleluia. Deus, irmã Rebeca Moraes. Ô, glória. Estamos na Deixa Deus escuta. tocar aí. Ô, aleluia. Estamos Glória na a escuta, Deus. aqui em Oh, Camaquã, Rabagachai. Rio Grande do Sul. E a nossa Aleluia. irmã Júlia Esther, da área Leopoldina. Paz, Glória a oração Deus. e união. Mas eu fiquei alegre pelo irmão Oh, Rony ter glória falado a dessa Deus. experiência, né? Porque ele entendeu, né? E ele falou algo aqui interessante. Aleluia. Glória a Geazi, por Jesus. mais que ele não conseguia, ele queria estar perto de Eliseu, que queria o Sim. céu. É, porque Glória a Eliseu queria o Deus. céu, né? Porque às vezes a gente não pode. Eu não posso, um exemplo, se o irmão. Tem um irmão que é mais Ora, fraco que eu. candala. Como é que um Aleluia. cego vai guiar outro cego? A Bíblia diz que não pode um cego guiar outro cego. Então eu tenho que pedir ajuda para quem de fato pode me ajudar. E o jovem pode muitas das vezes pedir uma ajuda para aquele que está mais cego que ele. Imagina, Geazi já estava cego, não estava enxergando. Imagina se ele fosse pedir Glória a ajuda para Deus. alguém que estava mais cego que ele. Graças a Deus, Ambos cairiam juntos. os olhos Glória a de Deus. Eliseu estavam ungidos com o colírio de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o jovem tem que parar de Aleluia. olhar para a horizontal, Aleluia. a parte física. Glória a Deus. Glória a Procurar Deus. buscar a Deus e estar ligado em Deus, na Aleluia. parte vertical, assim como estava Eliseu, ligado em Deus. Glória a Deus. Imagina, irmãos, que coisa linda, né? Aleluia. Eliseu olhando tudo aquilo e tranquilo, calmo. Aleluia. E ele paz. olhando para o jovem que estava assim à direita dele, assim, né? Não sei se era à entendeu. direita ou se era à esquerda. E o jovem estava olhando para a janela, dizendo assim: agora eu vou morrer Tá aqui. com medo. Vão me matar, vão matar nós dois. Vocês vão botar fogo na nossa casa. Vão torrar nós Glória a dois aqui, eu Deus. não sei. Mas não, glória a Deus. O que é Aleluia. tremendo é que eu achei tremenda essa revelação de Deus. Glória a Deus. Que Eliseu estava olhando para cima e o Aleluia. jovem estava olhando para baixo. Então o que ele fez? Ele Glória fez a uma Deus. oração pelo moço. O moço então passou a olhar para cima e deixou os problemas de lado. Ele começou a enxergar as coisas De Deus. de Deus, Aleluia. as coisas espirituais. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, pensai nas coisas que são lá Do céu. do alto e não Aleluia. as que são aqui da terra. Aleluia. Glória a Deus. E Glória a difícil é quando a gente, né, é focar nisso aqui, ó. Pensai nas coisas que são lá do alto. Quem estava pensando nas coisas do alto nesse momento? Era Eliseu. E Glória a Geazi Deus. estava pensando aonde? Nas coisas da terra. Então eles estão de frente com aqueles assírios. Agora vão morrer, todo mundo estava muito afoito, como diz o irmão aí, né? Ah, irmão, Estava muito agora, afoito demais. Glória a agora o Deus. senhor está Glória falando, a Deus. Deus me deu uma revelação sobre Geazi de Aleluia. novo. Olha como Glória a Geazi Deus. ele estava olhando, mesmo depois que o homem de Deus orou por ele, e Deus abriu os olhos dele. Olha que ele vai cair de novo. Então, jovem, você pode cair mais de uma vez no mesmo erro.
observe comigo. Depois disso acontecer, a Bíblia diz que havia uma menina e ela estava na casa de Amã, e Amã era Glória a leproso. Jesus, E a palavra de glória Deus a diz que a Deus. menina diz assim, ai, se ele conhecesse o profeta, o homem que está olhando para cima. Então ele vai Glória conhecer a o homem que está Deus. olhando para cima. Após ele chegar lá, o Eliseu nem olha para ele, porque o Aleluia. coração dele não estava Oh, nas coisas glória dessa a terra. E a Jesus. Bíblia diz, aonde Santo. estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Aleluia. Aí Eliseu diz assim, vai e se banha 7 vezes no rio. Daí quando ele se banhou 7 vezes naquele rio, ele foi curado da lepra. Aí ele tá indo embora com os presentes. Aleluia. Quem é que Glória vai a correndo atrás dos presentes? Glória a Deus. velho. O Geazi, Geazi, né? ele vai Geazi. correndo atrás dos presentes porque o coração dele estava na coisa dessa terra. Ele tava que nem uma gazela, ele tava com Coisa seus séria. pés apressados. Glória a Deus. Aí o Eliseu fala assim, por que tu foi pregar os presentes lá? Não, mas eu não fui, eu não corri. Quem sabe tu tá Glória a tentando Deus, enganar o líder. aleluia. Ah, líder, eu não corri. Mas como tu não conhece o meu espírito, não foi contigo. Agora a lepra que tava agora a lepra que tava em Naamã vai pra ti. Vai pra ti. Aleluia. Não adianta tentar enganar o homem de Deus. A Bíblia diz que o homem de Deus, o homem espiritual, ele discerne todas as coisas por ninguém é discernido. O homem tava correndo atrás das coisas de novo. Tava no coração dele, né? Glória a O Geazi e as Aleluia. coisas Glória. dele. Glória a Deus. Meu Que Jesus. coisa, né, irmãos? Coisa. Mas o segredo mesmo para vencer os desafios é a obediência e o amor. É verdade. Mas o amor de Deus, pedir para que O Deus, né, amor. venha derramar o amor. Perfeito amor lança o amor todo medo ágape. fora. Glória a Deus, É né? o amor. Por isso que Paulo, ele fala muito sobre amor, né? Buscar em primeiro lugar, primeiro o amor. O primeiro mandamento, qual é os 2 maiores mandamentos? Um é amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o outro é amará o teu próximo como a ti mesmo. É um amor, né? 3 E coisas, tem né? mais uma irmã Obediência, aqui, fé. Keila Rosa, da Silva também. Glória a Deus. Obediência. Aleluia. Nos ajuda Obediência, a fé evangelizar, irmãos. e Nos o ajuda. amor O para amor. vencer os desafios. É. Ah, meu Deus, Essa é- Deus está falando conosco. Obediência. Se há um jovem aí Bem, que está amor. passando, creio que tem um jovem que está nos escutando agora, e está passando por essa situação, está cercado, tu te vê cercado dos assírios que, vamos supor assim, né, que nem estava Geazi, cercado por problemas. Né? Esses assírios Ora, representam macanda, problemas, vai. dificuldade, está Glória a focado no Deus, né? físico. E tu acha que tu não vai vencer. Então faça como Geazi, fica perto do líder. Fica perto do líder. Glória a Deus. E o líder tem uma visão para o céu. Glória a Deus. E ele vai te ajudar a ficar perto de Jesus, a se aproximar de Jesus. Glória a Deus. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Glória a Glória a Deus. Deus. Socorro vem né? de Deus. Porque o desafio tem muitos desafios, né? Se a gente parasse mesmo para estudar, para falar acerca de desafio, bah. E uma coisa, né? Mas os desafios, muitas das vezes, quem sabe, o desafio pode ser até a questão de amar um nosso irmão, ou nossa irmã, né? Uma dificuldade. E para isso, a gente temos que ter o amor de Deus, não o amor natural. Oh, Porque o glória amor a Deus. natural, a gente ama aquele que nos ama, aquele que faz o Aleluia. bem para nós, a gente também faz o bem para eles. Assim, muitas das vezes o mundo prega, né, sobre acerca de reciprocidade, para ser recíproco, tipo, eu faço bem para ti, tu faz bem para mim. O fulano, mas Não é só o que amor ágape, não é o amor, é o que amor ama natural, e né? independente. Mas, Tem mais um irmão aqui, irmão Antônio e Marilene Camargo de Oliveira, glória a Deus. glória a E Jesus. isso é aleluia. tremendo, meu irmão. Que o irmão Glória tava a falando, Deus. né? A gente às vezes não pode amar com amor humano, né? Tem que ser o amor verdadeiro. E Porque a muitas Bíblia das vezes diz se torna um desafio, né, dentro o da verdadeiro igreja. amor, ele não é com fingimento, né? Sim. Ele é verdadeiro, ele é puro, ele é perfeito, ele vem do Glória a coração Deus. de Deus verdadeiramente, né? Esse é o Aleluia. verdadeiro O que, que amor. o jovem tem que fazer? Ele tem que chegar diante de Deus e dizer para Deus, Deus, Aleluia. eu tô com um desafio e o Senhor sabe que esse desafio é o meu eu, é a minha natureza humana e eu não consigo vencer esse desafio. E é bom, né, quando a gente pega e fala tudo para Deus, expressa para Deus os nossos sentimentos, Aleluia. né, aquilo que está dentro, lá dentro do coração, lá dentro, no profundo, né, ou no oculto, escondido, onde gera então aquela frieza espiritual. Então, né, aquela frieza Glória a espiritual que o jovem não consegue mais sentir a presença de Deus. Né, não consegue sentir mais aquela glória de Deus. Né, perdeu até a intimidade com Deus. O que ele tem que fazer então? É dobrar os seus joelhos e clamar a Deus. Glória a Deus, se aproximar do líder, expressar, falar para ele o que está acontecendo. Dizer para o líder, olha líder, eu não estou conseguindo orar mais, não estou conseguindo buscar mais Deus, eu quero saber o que eu tenho que fazer daqui para frente. O líder vai ter
uma palavra que vai edificar a vida desse jovem, vai levantar ele naquele O momento. diabo é mentiroso, né? O nosso diácono Jefferson Líder, ele tá falando algo que é tremendo, quer ver, ó? Quando o jovem ele querer ajuda, o diabo ele vai citar, eu vou falar por mim, porque eu já passei por isso. Ele usa até a Bíblia. Ele tentou usar a Bíblia no deserto para enganar Jesus. Se tu é o filho de Deus, transforma a pedra em pães. Aí Jesus diz, nem só de pão verá o homem, ele venceu na palavra. Sabe por quê, irmão? Você pode dizer, mas esse irmão é louco, mas eu vou dizer pela Bíblia. A Bíblia diz assim, maldito é o homem que confia no próprio homem. Aí o diabo vai falar assim, não, pede conselho pro teu líder, ele é um homem também, tu vai confiar no homem. Não, mas daí tem uma diferença. O líder, o homem de Deus, ele pode ter as falhas dele, mas ele não é um homem normal. Ele é um homem de Deus. E aí tá a diferença, porque a Bíblia diz assim, aonde Eliseu chegava, como é que era o apelido de Eliseu? Ele era conhecido como o homem de Deus. Esse homem, a mulher disse assim, aquela mulher que observava ele passar, sunamita, ela dizia o quê? Vejo que esse homem que passa é um santo homem de Deus. Aleluia. E aí o diabo vai falar, não, mas não confia no teu líder, ele é homem. Não, ele é um homem de Deus. Qualquer um tem as suas falhas, mas é homem de Deus. Ele vai te ajudar, ele não vai querer. A Bíblia diz assim, que se nós que somos maus sabemos dar as coisas boas para os nossos filhos, nossos amigos, imagina Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa tremenda, né, irmãos? Tem uma palavra que eu amo na Bíblia. É uma palavra bem simples, ela é bem conhecida, que diz assim, que tudo quanto pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Verdade. E é interessante que essa palavra diz assim, tudo quanto nós pedirmos em oração, tudo. Glória, não diz pouco, né? Não diz só metade. A Bíblia fala muito. Tudo, ou seja, que Deus tem muita coisa para dar. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não mas viu. A dificuldade que o jovem tem, às vezes, é de entender aquilo que a Bíblia está falando, aquilo que a palavra de Deus está falando. Irmãos, o mundo hoje está com uma força terrível. Uma força, o diabo, ele criou, ele formou esse sistema do mundo, e muitos jovens estão embaraçados nesse sistema do mundo, né? E ele não consegue ter força para sair ou para vencer esse desafio desse sistema chamado mundo. Irmãos, está terrível. Está terrível. Glória a Deus. Eu creio que não só para os jovens, mas para toda a humanidade. Nos últimos tempos. Exatamente. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E para aqueles que fazem parte do cristianismo. O amor, né? Tá falando de novo sobre o amor. E muitos jovens querem enfrentar essas batalhas na força do braço, não no consegue, natural, né? Não consegue. E a irmã falou que... Perece no meio do caminho, morre no meio do caminho. E não sabe por quê. Mas por quê? Por que eu não sei, não sinto mais vontade de ir na igreja. Verdade. Não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de palavra. Eu cansei. Então, a irmã disse aqui sobre o amor também, né? O amor de Ruth por Noemi. E ela falou isso, eu me lembrei de o amor de Jonatas por Davi. É interessante mesmo, irmão. Interessante mesmo, Glória porque... Deus, de Jonatas por Davi. É interessante mesmo, porque Orfa escolheu o seu caminho, né? Ela decidiu ficar em Moabe, né? Seguir os deuses dela. E quantos jovens fazem isso, não é? Não querem seguir o caminho de Noemi, que é a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Mas Ruth não. Ruth escolheu o caminho certo. Glória a Deus. Escolheu a igreja chamada Noemi. Glória a Jesus. Ruth decidiu. Que tu Exatamente. Queres vida ou morte? Eu quero vida. E é interessante que Ruth chega e fala para Noemi, se o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Oh, glória. Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque entrou a chama do amor de Deus na vida dela. E ela praticamente estava... Ela era moabita, uma terra idólatra. Glória a Deus. Uma terra que pertencia a um povo pagão. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas ela conheceu o Deus de Noemi. Aleluia. Isso é tão tremendo. Oh, glória. Isso é tão tremendo que o nosso diácono está falando, que me lembrou do amor tão profundo. A Bíblia diz que o amor de Jonatas por Davi era tão perfeito que, olha só, por herança era para Jonatas ser o futuro rei. Mas a chama do amor, e ele entendeu que se o meu irmão for abençoado, eu vou ficar feliz como se fosse para mim.
e ele entendeu a chamada de Davi e ele passou o trono para Davi. Tanto que quando Davi tá no trono, ele diz, olha, vem cá, Ziba, será que existe alguém na casa de Saul? Mas eu quero honrar a casa de Saul, não por amor de Saul, mas por amor a Jonathan. Existe um ainda assim, ó rei. Então manda chamar Mefibosete, que o rei quer abençoar ele, por quê? Por amor. E ele tava, Mefibosete, ele tava, né? Aleijado. Sim, em Lodebar, na casa de Maquir, né, de um homem chamado Maquir. Lá estava Mefibosete, esperando Glória a Jesus. o chamamento de Deus. E a palavra de Deus diz, né, Diácono Jefferson, que é melhor entrar coxo, sem um olho no céu, do que perfeito pro inferno. Agora, aquele que foi rápido como uma gazela, que era... Aquele que foi rápido como uma gazela, que era... Azael, ele se perdeu. Mas agora, olha o amor de Deus por Mefibosete. Permitiu que ele ficasse aleijado, mas foi pro céu. Glória a Deus, né? Do que tu correr direto pro inferno. Glória a Deus. Aquele que correu como uma gazela, ele se perdeu, ele morreu e foi pro inferno, eu creio, né? Mas aquele que Deus amava tanto ele, permitiu que ele ficasse aleijadinho, mas foi pro céu. A Bíblia diz o quê? Melhor entrar coxo sem olho no céu do que perfeito pro inferno. A história de Deus vai dizer que Jacó lutou com o anjo, ele saiu como? Coxo. Ele saiu aleijado de uma perna, mas hoje ele tá na glória. Glória a Deus. Então, irmãos, glória a Deus. Talvez aí tem um jovem que está nos escutando, praticamente está triste com a circunstância. Glória a Deus. Aleluia. Está, quem sabe, né? Nós falamos tantos versículos da Bíblia aqui, nós falamos tantas coisas da Bíblia, né? Mas eu quero que tu entenda aí do outro lado, jovem. Tá nos ouvindo, talvez tu tá sentado aí, tu tá triste, sabe? E eu sempre falo uma coisa para os jovens, eu como líder, quando eu olho para alguém, eu sinto aquilo que o jovem está passando. Eu sinto o que ele está passando. Eu creio que não é só eu, muitos líderes jovens são assim. Né? Devido ao amor, à alma que a gente sente. Né? O amor pelas almas que nós sentimos que nem Cristo, né? Que nem Jesus, o mesmo Espírito. Então, quando a gente observa e vê um jovem assim, e eu posso sentir aqui, talvez creio que tem um jovem que está aí nos escutando nesse momento, do outro lado, que já está a fim de largar tudo. Está aí sentado, está me ouvindo agora, mas está pensando assim, ó, eu estou a fim de abandonar tudo, eu não quero saber mais de igreja. Eu cansei, eu estou sempre caindo nesse pecado, eu estou sempre me entristecendo, eu não quero mais, eu vou para o jejum, meu líder fala para mim, meu líder chega e fala para mim, irmão, ora, jejua, faz isso, faz aquilo, eu faço tudo isso aí, mas eu continuo caindo nesse pecado. Eu já estou perdendo o desafio, já estou a fim de desistir do desafio. Mas eu quero falar algo para ti, jovem, que está me ouvindo aí. Não faça as coisas na força do teu braço. Aleluia. Ninguém é perfeito. Glória a Deus. Existe uma palavra de Deus para a tua vida que diz: quem convence é o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O atleta, por exemplo, se ele está lá fazendo um treinamento, ele vai se machucar, ele vai cair, até ele pegar o jeito. Até ele vencer o desafio. Até ele vencer o desafio. Vai passar por muita prova. Ele vai passar por muita aprovação naquele treinamento. Glória a Deus. E hoje, quem sabe, está caindo várias vezes no pecado e não está tendo força, está até se sentindo fraco. E o diabo está ali acusando. Glória a Deus. Mas o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Aleluia. E Jesus aí, aleluia, onde tu estás aí me ouvindo, Jesus te toca agora. Glória a Jesus. Aleluia. Falo isso com a autoridade de Deus. O Senhor Jesus te toca agora. Oh, glória a Deus. Ele te toca agora. Oh, aleluia. Aleluia. Você que está cansado. Aleluia. Você que está a fim de desistir. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, mas o Senhor Jesus te levanta. O Senhor Jesus te dá força. O Senhor Jesus te restaura. O Senhor Jesus te liberta. O Senhor Jesus te enche do Espírito dele. Oh, glória a Deus. E quem sabe onde está sentado agora, tu passa a falar em novas línguas estranhas. Deixa Deus te encher do Espírito Santo. Oh, rabagarabagarabaga. Você que está aí desse lado aí agora, Aleluia. está a fim de abandonar. Glória a Deus. Jesus disse em sua palavra, aleluia, Aleluia. tudo é possível para aquele que crê.
E Jesus disse ainda outra palavra em João, no capítulo 14, no versículo 1, ele disse: não se turbe o vosso coração. Aleluia. Jesus está falando assim: não se turbe a vossa alma, a vossa mente. Oh, glória a Deus, não se turbe o vosso coração. Crede em mim. Aleluia. Crede em mim. Que na casa do meu pai há muitas moradas. O coração de Eliseu não se turbou, né? Aleluia. Ele falou ainda para dizer crer, porque maiores são aqueles que estão conosco que aquele que está no mundo. Ele estava tranquilo, em paz. Glória a Deus. Mas o Senhor Jesus esta noite está falando contigo, jovem. Aleluia. Ele quer te fortalecer, Ele está te fortalecendo aí. Glória a Deus. Não desista diante dos desafios. Glória a Deus. Existe uma coisa tão tremenda, irmãos. Não tem coisa melhor do que isso, irmão Cristian, do que clamar. Tu entrar no quarto, ou tu entrar e dizer assim: ô líder, me dá um cantinho para mim orar. Clame a mim e responder-te. Ô líder, me dá um cantinho aí para mim entrar na igreja aí, porque eu preciso falar com Deus. Aí quando vê não tem ninguém, tá lá o jovem gritando. Não é? Isso aí te lembra lá que a gente fazia lá? Ah, tremendo. Os jovens gritavam lá orando: Senhor, me liberta dessa situação. Senhor, me ajuda. Eu gosto disso, Senhor. Verdade. Me ajuda a ser liberto dessa situação. Isso aqui está me fazendo morrer espiritualmente. Daqui a pouquinho, tu vai ter um encontro com o Senhor Jesus naquele lugar. Tu vai estar pulando, tu vai estar chorando, aleluia. Daqui a pouquinho, tu vai sair dali transformado. Isso é tremendo que o Senhor está falando, porque a palavra de Deus diz assim, ó, que quando Davi ele vai enfrentar aquele gigante Golias, o rei Saul diz assim: mas não pode lutar com ele. Tu é um jovem. O teu gigante é maior que tu, ele é mais forte que tu. E a Bíblia diz que o nosso adversário, a nossa carne, ela é mais forte que nós verdadeiramente, porque a Bíblia chega a dizer assim que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí Davi diz assim: agora deixa eu te dizer uma coisa. Tu acha que Deus ia me... Eu imagino Davi pensando na mente dele. Tu acha que Deus ia deixar, rei, eu vencer esse gigante, esse desafio, sem antes me preparar? Agora deixa eu te contar. Eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, Jessé o Belemita, e ele mandou 2 desafios para mim. Quais eram os 2 desafios? Vinha um leão, eu agarrei ele pela barba. O primeiro desafio eu venci. Feri, eu matei. E o segundo desafio, vinha um urso, mas ele só estava me preparando, eu também matei o urso. Agora tu acha que Deus não... Ele estava só me preparando. Deus está só te preparando. Por isso que ele levou Jesus para o deserto, para ele ser preparado, porque Jesus ia vencer o diabo como homem. E Deus nos dá essa oportunidade também. Então ele venceu aquele terceiro desafio. Mas antes de tu vencer o maior desafio, o desafio mais difícil para ti, Deus vai te preparar em outros desafios. Aleluia. Quem sabe o desafio Glória mais forte para ti é a prostituição. Quem sabe é a ira. E Deus vai mandar, algumas outros desafios que tu não... para te chegar, quando tu chegar naquele maior desafio, tu vencer ele no nome de Jesus. E o maior, o nome do Senhor Jesus foi glorificado com a morte daquele gigante. E aqui está o nosso pastor Paulo Jair Lopes, que é o nosso pastor da área Bom Jesus. Ele diz aqui: paz, oração e união, missão, disposição. Deus abençoe nossos soldados de Cristo da área Bom Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Que coisa tremenda, né, irmãos? Eu senti a presença de Deus aqui. Senti a glória de Deus. Glória a Deus. E a nossa maior alegria é essa. É ver um jovem na casa do Senhor, cheio do Espírito Santo, buscando a presença de Deus. Glória a Deus. Não desista, jovem. Existe às vezes o jovem ele entra na igreja, ele não sente vontade mais de cantar, não sente vontade mais de pregar, porque ele tem algo que está guardado dentro dele, está preso dentro dele, uma fortaleza dentro dele. Glória a Deus. Ele está triste porque não venceu o desafio. Não venceu o desafio. E é interessante, irmãos, se nós fazermos uma autoanálise na Bíblia Sagrada, quantos não tiveram? Praticamente todos, até nós, todos nós, temos uma certa fortaleza. Glória a Deus. E o único que pode destruir com essa fortaleza é o Senhor Jesus. Saulo de Tarso era tinha uma fortaleza dentro dele. Aleluia. Tinha uma fortaleza dentro dele, irmãos. Glória a Deus. Depois que ele teve encontro com Jesus, naquela
no caminho de Damasco ali naquela rua. Beleza, caiu por terra. A fortaleza caiu por terra. Aleluia. Glória a Deus. E só com o teu encontro, mano, ele se desmanchou ali, não é? Glória a Deus. Quem és tu, Senhor? Duro é para ti, Paulo. É. Recalcitar Aleluia. quando você Glória a Deus. Quebrou aquela fortaleza. Aleluia. Davi, a mesma coisa, irmão. Davi estava em cima de um terraço. É ou não é? É verdade. E ao observar Glória a Deus, né? aquela mulher chamada Betseba tomando banho, o que aconteceu com ele? Caiu o desafio. Havia uma fortaleza Glória a Deus. dentro dele. Criou-se uma fortaleza dentro dele, por meio da concupiscência dos seus olhos. E era para ele ir para guerra. Exatamente. Era para ele estar na guerra, que ele não estava na Vencendo os guerra. desafios. Glória a Deus, né? Criou-se aquela Aleluia. fortaleza dentro dele. Verdade. Se Natan não fosse lá e repreender a situação que ele tinha feito, ele ia continuar fazendo. E, o E amor, no silêncio ainda, quietinho. É ou não é? e ali é o amor à alma dele. Olha, quem sabe você tá vencendo desafio, mas tem aquele desafio que tu não confessou ainda. Aquele que tu caiu e não é feio. Porque a palavra de Deus vai dizer que quando Natan vai e exorta ele, ele diz, mas esse homem é digno de morte, então esse homem é tu. Aí ele, verdadeiramente eu perdi esse desafio, mas como é que eu faço para me retornar e vencer esse desafio? Aí ele vai, jejua, Aleluia. e depois Deus, por bondade e misericórdia, ainda dá Glória a Betseba Jesus, por esposa, aleluia. e nasce Salomão, Glória um filho a que Deus. Deus deu por misericórdia para ele. Glória a Deus, irmão Glória a Cristian. Deus. Quem está Glória a conosco aí no chat? Tinha uma irmã que tinha colocado aqui algo, mas acabou apagando, mas eu li que era a irmã Patrícia Nunes. Ela colocou ali, Deus abençoe glória a esta Deus. programação e a vida dos irmãos. Olha, meus irmãos, é só a Jesus, misericórdia de glória Deus, a porque Deus. eu não sou muito bom de memória, mas às vezes o Espírito de Deus... É a palavra de Deus que diz, né? Quando Aleluia. vós for levado Glória a agora à Deus. presença dos majestados, tudo é a palavra de Deus. O Glória a Espírito da Deus. verdade, aquele que testifica, ele vai lembrar tudo que vocês há de pregar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa tremenda, né? Glória a Deus. Amém? Então, Glória nós a vamos Jesus. fazer uma oração agora. Glória a Aleluia. Deus. E vamos Glória a Deus. escutar um louvor, amém? Irmão Jefferson. Glória Com a nossa irmã Valquíria. Só Vai mais botar um louvor aí pra um nós. irmão aqui que colocou Israel Silva, Aleluia. sede diária pioneira. Deus abençoe. Deus abençoe, Glória irmão. a Deus. O irmão Kleber de lá, Aleluia. né? Irmão A pioneira. Irmão Kleber Brito, uma É. benção. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Vamos Jesus. fazer uma oração, Aleluia. então. Pode orar, irmão Cristo. O irmão Glória a Guilherme, Deus. Não sei. Eu quero orar. Glória a irmão. Deus. Vamos orar então, meus irmãos. Glória a Deus. Nosso Deus e Jesus, nosso Deus, Pai, eterno em nome do Senhor Obrigado, Jesus Senhor. Cristo, nós te damos graças, Senhor, por essa programação. Nós te damos graças, Jesus, por estas pessoas, Muito obrigado, Senhor, que estão conosco. Abençoa, Pai, Aleluia. aqueles que E a tua estão bênção, nos Senhor, a ouvindo, tua nos ouviram. misericórdia venha Aqueles estar que sobre estão nós, sobre enfermos, as possam ser sobre curados. nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha Os alcançar, enfermos, Pai, Senhor, os enfermos. aleluia, as nossas expedição Salva as vidas, acerca salva dos aqueles que estão desafios. Nos ajuda, Faz Senhor, uma nesses grande obra, desafios, glorifica o teu Senhor. nome, que o teu nome Aleluia. no céu Nos seja capacita, glorificado, Senhor, com a tua Senhor. palavra, com o teu Espírito Oh, Santo, Deus, nos dá Deus, graça, Rabaga, nos renova, Jesus, a nossa Rabaga, força cada Rabaga, dia, cada Rabaga, noite, Rabaga, Senhor. Rabaga, Nos dá, Rabaga, Senhor, a Rabaga, sabedoria, o entendimento, Senhor, Rabaga, da tua Rabaga, palavra Rabaga, para Rabaga, combater, Rabaga, Senhor, esse Rabaga, desafio, para Rabaga, enfrentar Rabaga, o nosso Rabaga, inimigo Rabaga, face a Rabaga, face, Senhor, com autoridade no Espírito. Meu Pai, meu Santo Deus, e glorificado é teu nome. Nós te glorificamos essa noite, Senhor, em nome de E Jesus. para finalizar, a irmã Glória a Sandra Deus. Becker, glória a Deus, Deus é fiel. Aleluia. Deus abençoe, meus Deus irmãos. abençoe. Amém. Paz, Vamos oração escutar um e louvor união. agora. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.